voltando aqui no programa Direto da Presidência, vai para uma dúvida aqui. Então a doula não faz parto? Não, a doula não faz parto. Então, Quem faz parto? Essa é a função agora da Natália. Isso. Vai explicar um pouquinho da sua função, Bom, a sua formação, né, para que a gente possa... falando primeiro da minha formação como obstetriz ou a parteira, né? Diferente da parteira tradicional, que vem pela experiência. No nosso caso agora, a gente tem a graduação, né, a formação superior em obstetrícia, um curso específico, por enquanto, da USP, em São Paulo. Dura 4 anos e meio, um período integral. Então, é uma formação voltada, a gente fala que é entrada direta, né? Você faz o vestibular e entra num curso específico para a área de obstetrícia, que não precisa fazer a enfermagem antes. E a gente faz parto, né? A gente faz parto teoricamente, né? A gente acompanha os partos e nos responsabilizamos por manobras, por fazer a assistência à mulher e ao bebê caso tenha alguma necessidade. Isso tanto no hospital, a gente cumpre a mesma função que a enfermeira obstetra, ou em partos domiciliares, que são os partos realizados em casa. O que a gente estava falando aqui antes de começar o programa novamente, a gente estava falando, né? Nós temos aqui na Câmara Municipal o vereador Luizinho da Farmácia, que ele sempre fala, né? Ele fala assim, minha mãe teve muitas pessoas de Quiririm, nasceu na mão da mãe do vereador Luizinho da Farmácia, porque era parteira antiga, né? Sim. Só que é igual vocês falaram, a parteira antiga não tinha técnica que hoje o curso de obstetrícia, né? Obstetrícia oferece. Oferece, que era na USP só que tem? Por enquanto é só na USP. Só na USP. No Brasil todo é só na USP que a gente tem esse curso. Tá. Gente, agora, o que vocês acham, assim, o que falta no poder público, principalmente, acho que aquele dia que vocês estiveram aqui, a gente começou a falar até da questão da própria prevenção, né, desse trabalho que eu acho que até a falta de conhecimento é porque realmente não é divulgado, não tem esse trabalho com antecedência nos postos, que pudesse divulgar mais o trabalho de vocês. O que vocês acham que falta no poder público, que poderia ter, que poderia ajudar principalmente as futuras mães na cidade? Nossa, eu acho que falta bastante coisa, mas primeiro falta interesse e informação. Né? Falta informação porque sair do status quo, né, depende de muito esforço. A gente ficar reproduzindo o que já está aí feito e pronto, mesmo que o resultado, né, e o benefício não seja verdadeiro, é mais fácil. Então, falta interesse das pessoas realmente quererem mudanças. Né? Vejo mesmo sobre as doulas, por exemplo, voluntárias. Eu, a Sara e outras meninas foram doulas voluntárias lá no HU, aqui. Certo. Por parte nossa, interesse nosso de desenvolver um trabalho lá. E acabamos desistindo de continuar lá, porque, né, como a gente fica lá e vê que a mudança é só da nossa parte, acaba que não dá frutos, não frutifica. Como se estivesse enxugando gelo, como a própria Câmara. Uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, porque hoje a gente é vereador na cidade, então muitas vezes a gente se depara com algumas situações que as pessoas falam. Existe a diferença do serviço público para o particular? Existe mesmo essa diferença no sentido, seja parto normal, seja uma cesárea, o tratamento? Porque tem muita gente que fala assim, eu tive no hospital, mas foi muito traumático, o risco é em ambos, tanto no hospital, tanto no serviço público, é o mesmo? O risco vai ser do mesmo jeito. Igual. O que faz diferença realmente é o ser humano. Atua. É a assistência que é oferecida. No hospital particular vai ter toda uma roupagem, né, para deixar tudo lindo e bonito. E pode ter um profissional lá que não acredita no parto normal e fazer uma cesariana em todas as mulheres que forem para lá. E isso ser bom para eles. Né? Pra gente não é. Certo. Mas isso pode ser bom para eles. E no hospital público, que a gente tem as portarias de incentivo ao parto normal, de incentivo, né, ao Hospital Amigo da Criança, por exemplo,
Apesar de ter esses incentivos, os profissionais que estão lá, eles não acreditam. Não se comprometem. Eles não se comprometem com esse comportamento. Depende do profissional, porque depende de quem tá te perguntando. é a mudança da assistência que está sendo oferecida. Né? Igual eu falei, eu faço parto, eu não faço parto. É a gestante, é a mulher que vai parir, a gente está ali para amparar e apoiar essa mulher, tanto com as doulas, o marido, do jeito que for possível. É dentro de um hospital? Então tudo bem, a gente tem todo um suporte, que tenha uma cama confortável para ela ficar com o seu filho, com o seu acompanhante. Então que tenha uma estrutura física adequada para ela poder escolher o seu acompanhante. Não ter essa história de que tem que ser só mulher, porque lá só entra mulher. Né? E se ela quiser o marido dela do lado dela, ela não pode escolher. Ela pode, a gente tem lei para isso. Só que o hospital, ele se... A prática acaba sendo igual. O profissional que está no sistema público, ele está no sistema particular. Sim. E ele tem a mesma prática. Às vezes, ele tem até menos comprometimento quando ele está no serviço público. Isso é fato. Porque no serviço particular, ele está sendo pago, ele tem que manter. No serviço público, não tem esse comprometimento. Mas é isso que a gente, às vezes, se revolta como agentes políticos e públicos, né? Que a gente é abordado o tempo todo na rua, né? Você está no supermercado, às vezes vem alguém comenta com você, e eu acho bacana isso aí. Eu sempre estou aberto a qualquer pessoa que me pare para perguntar alguma coisa, eu tento esclarecer. Se eu não sei, eu pego um contato para a gente tentar saber aquela resposta para poder informar aquela pessoa que nos procurou. Mas o que a gente sempre fala aqui, e que envolve a questão da saúde, é aquela situação. Um buraco na rua, você desvia com o carro. Você vai pegar seu carro, você vai desviar, a bicicleta você vai desviar, a moto você vai desviar, se estiver passando ali, você vai, né, procurar outro caminho e vai passar. Mas quando a pessoa ela vai procurar assistência médica, a estrutura médica no hospital público, ela não tem como. Ela foi procurar lá por causa da necessidade que ela tem. Eu lembro que quando ainda o hospital universitário, antes da integração do hospital com São Camilo, eu fui visitar lá o hospital. E aí participei diretamente daquela briga dos funcionários da FUS que iam ser demitidos, e, enfim. Graças a Deus não foram demitidos e foram integrados ao hospital o São Camilo. Mas eu entrei na maternidade, eu fiquei revoltado, porque eu nunca tinha entrado. Quando eu me deparei com a situação da maternidade lá, eu falei, parece um pós-guerra. Não é possível que uma mãe estava dando à luz naquela estrutura física que tinha... E é referência para todos os municípios da região. Exatamente, era única, porque... Não tem opção. Não tinha opção. Público, a mãe ia cair lá. Sim. Né? A não ser que fosse particular. Opção de não é? escolher. Então, nesse sentido que às vezes a gente se revolta como político. Porque você vê, você briga e às vezes as pessoas que podem resolver, às vezes não resolviam ou não resolvem. Agora, eu acho que vai dessa questão do interesse, sem dúvida nenhuma, dos profissionais, mas eu acho o seguinte, a partir do momento que a pessoa, o profissional, se preparou, ele se formou, e ele foi para um concurso público, para ser um funcionário público, para prestar serviço público, eu acho que ele tem que prestar até melhor do que fosse no consultório dele particular. Sim. Porque no consultório dele particular ele pode falar assim, uma semana eu vou ficar de férias, não estou nem ele, é dono do nariz dele, ele vai dispensar as pessoas que o auxiliam, mas no serviço público não, as pessoas dependem, né? Só tem aquele profissional, só tem aquele hospital para poder prestar. Então eu como... Devia ter um perfil, assim, né, de profissional, mas assim, não tem. Eu acho que falta treinamento. Eu acho que falta cursos, até motivacionais, para levantar a autoestima, até para os profissionais poder chegar e falar mesmo, não tem estrutura. Eu acho que tinha que ser mais unidos profissionais, porque eu escutei muitas vezes muitos profissionais que trabalhavam na época da FUST ainda, falando assim, digamos, essa é a única estrutura que nós temos. Não tem como. E agora, se eles se fechassem também e falar, não, daqui para frente nós não vamos colocar uma mãe aqui para fazer parte nessa situação. Eu acho que aí sim teria um peso maior. Né? Sobre essa questão até de se unir mais, né? Tem até sobre a nossa questão mesmo, a figura da doula ali dentro, os médicos, a maioria dos médicos não nos veem com bons olhos.
porque eles não entendem que nós não estamos ali para tomar o lugar deles. Nós estamos ali para adicionar. Facilita o trabalho dele. Exato, para facilitar. Tem até um médico que fala, nossa, quando eu ver uma gestante que tem uma doula que vai acompanhar, nossa, maravilha, que vai ser tranquilo, é um parto mais tranquilo. Então, a maioria dos médicos não tem essa visão ainda. Nós estamos ali para somar, para poder facilitar ali, né, tudo. Estamos ali em prol daquela mulher, nós estamos ali para ajudar aquela mulher. Eu acho que o que eu estou entendendo de vocês falando, eu acho que realmente é uma somatória de esforços e o papel de vocês é fundamental. No meu ponto de vista, hoje, tentando entender um pouquinho mais dessa situação, eu acredito que a pessoa, a gestante, ela estando com a cabeça tranquila, né? Com acompanhamento, saber que está tendo todo o apoio, toda a tranquilidade, exercício que vocês falaram que às vezes, né, fazem também para ajudar. Eu não vejo de outra forma a não ser só positivo. Não tem como a gente enxergar que isso aí traz algum prejuízo para aquela gestante. Pelo contrário, só traz coisas... Vai ser um trabalho de parto mais tranquilo, vai ser um parto mais tranquilo, a recepção do bebê vai ser mais tranquila, né? Num cenário ideal, né, seria, a equipe bacana seria, por exemplo, as obstetrizes ou enfermeiras obstetras atendendo as gestantes de baixo risco ou risco habitual, como nós falamos, né, ali com as doulas. E elas estão também preparadas para identificar qualquer risco. Se, por exemplo, os obstetras ficariam nos hospitais prontos para atender qualquer emergência, né? Porque os médicos estão ali para atender emergências. Dentro da especialidade, né? Porque a cirurgia é uma coisa que compete ao obstetra. A obstetriz não participa, né? Não realiza a cesárea. Então, o obstetra é chamado no caso da emergência, no caso da necessidade da cirurgia. E desafogar também, porque, né, às vezes tem lá, muita gestante que chega tal, em determinada semana e tal, e aí de repente os obstetras ficam lá sobrecarregados e não precisariam ficar sobrecarregados se tivesse ali uma obstetriz para atender os partos de baixo risco, e eles estariam ali para atender os partos realmente que necessitassem, né? Bem, gente, vamos suspender mais uma intervençãozinha da gente para que a gente possa dar um mamazinho ali pro Tá com fome de novo. Voltaremos daqui a pouco direto à presidência.